Olá, bom dia, paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com você uma pequena reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 18, que nos diz. O título diz assim: Apareceram 3 anjos a Abraão. Diz o texto: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Quero também ler com vocês 2 versículos do capítulo 19, para que possamos fazer aqui um paralelo entre os dois textos. O título diz assim: Ló recebe os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Agora, meus senhores, entrai, peço-vos, na casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Ao meditar na palavra do Senhor nessa manhã, o Senhor ele me chama a atenção para esses textos e ele faz algumas perguntas ao meu coração. Ele dizia: O Senhor ele tem tido prazer em entrar nas nossas casas? Como tem sido o nosso relacionamento para com o Senhor? Como o relacionamento de Abraão ou como o relacionamento de Ló? Nós vemos no primeiro texto Abraão ali recebendo a visita daqueles 3 anjos, e um deles era o próprio Senhor, né? E eles não, diferente de Ló, que os anjos estão ali chegando na cidade dele, não, aqui Abraão está recebendo a visita na casa dele. Quando ele percebe, os anjos já estão ali no seu quintal. Quando ele levanta os olhos e olha, aqueles 3 varões estão em pé diante dele. Ele vai, se inclina diante deles com o rosto em terra e faz a eles ali um convite de que eles não passem dele, mas que eles fiquem ali, né? Eles fiquem ali e comam com ele, aceite aquela refeição a qual ele vai preparar, né? Aceite descansar ali na casa dele. E imediatamente a resposta do Senhor para com Abraão é sim, né? Que você faça conforme você tem dito. Nós vamos permanecer, nós vamos ficar aqui. Em contrapartida, nós vemos que Ló recebe a visita de 2 anjos. Perceba, na casa de Abraão, o próprio Senhor se faz presente. Na cidade de Ló, somente os 2 anjos. O Senhor não vai. O Senhor ele vai até metade do caminho, fica ali, conversa com Abraão, relata a Abraão tudo o que ele vai fazer, porque o Senhor falou: eu não posso ocultar nada de Abraão, eu vou contar tudo que eu pretendo fazer a Abraão. Através daquilo, Abraão, daquelas informações, Abraão intercede ali indiretamente por Ló que estava ali, porque agora o intuito do Senhor era destruir aquela cidade de Sodoma, né? E agora Ló ele está recebendo os 2 anjos na cidade de Sodoma, não em sua casa. Mas quando ele vai ali, né, ele percebe aqueles anjos chegando, ele corre ao encontro deles, faz a mesma postura que Abraão tem, ele também tem. Ele se inclina com o rosto em terra, né, e faz a eles ali um convite para que eles entrem em sua casa, passem ali a noite e que de manhã de madrugada eles sigam o seu caminho. Mas a resposta deles para com Ló é não. Imediatamente eles dizem não, nós vamos passar a noite na rua mesmo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Ló ele insiste com eles até que eles aceitam passar a noite ali na sua casa. Você vê a diferença, né? A diferença de um relacionamento e do outro.
Será que o nosso relacionamento para com Deus tem sido como o de Abraão? Será que o Senhor ele tem tido prazer em estar na nossa casa? Será que nós não temos que nos esforçar para pedir que ele fique, que ele entre em nossa casa? Ou será que nós temos que estar como Ló, vendo o Senhor do lado de fora da nossa casa e insistir para que ele entre? E às vezes a primeira resposta dele é não, eu prefiro ficar aqui fora mesmo. Irmãos, isso é muito forte. Vemos que Abraão, ele recebe ali o anjo, o Senhor, né, o anjo do Senhor e os dois anjos ali que acompanham o Senhor. Eles ficam ali, eles, né, fazem aquela refeição ali, e antes de sair eles deixam para Abraão uma promessa, uma bênção, e eles vão dizer assim, né, eles vão dizer assim a Abraão, olha, certamente tornaremos a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Né? Você vê que eles vão dizer, olha, certamente daqui um tempo, o tempo de gerar uma vida, nós vamos voltar aqui. Você vê que o Senhor ele tem prazer. Abraão não pede, Senhor, vem aqui na minha casa, Senhor, visita. Não, não. Abraão está ali sentado, num dia comum na sua casa, e de repente ele recebe aquela visita. De repente, quando ele olha, aqueles 3 varões já estão de pé diante dele, ali dentro do seu quintal, né, dentro da sua casa. E a insistência, o pedido dele é simples: fique aqui para que eu possa oferecer algo a vocês, e a resposta é imediata, né? E antes de sair, eles deixam ali uma bênção. Eles deixam ali uma promessa e ainda vai além, né? Que quando eles saem para ir, porque eles estão a caminho de Sodoma, eles estão indo para Sodoma, mas resolvem antes passar na casa de Abraão. Você vê que Deus ele ia cumprir juízo a Sodoma, mas antes disso ele passa para abençoar a casa de Abraão. Entende que às vezes o Senhor ele sai com o intuito de fazer juízo a uma casa, mas antes ele passa em outra para deixar uma bênção. E quando ele está saindo, Abraão acompanham eles até uma parte, e aqueles 2 anjos seguem o caminho. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão ele permanece ali com o Senhor, e o Senhor relata para ele tudo aquilo que o Senhor pretende fazer, que é destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. E Abraão ali naquela oportunidade intercede pelo seu sobrinho Ló, que está lá morando naquela cidade, ali indiretamente. E o Senhor agora, por amor a Abraão, se lembra de Ló. Mas Ló, em contrapartida, está lá insistindo. Quando percebe os anjos chegando e o Senhor não vai, só vai os anjos. Ele insiste, tem que insistir para que os anjos entrem em sua casa. E o que ele vai receber dali é um livramento. Sabe, o Senhor falava ao meu coração, muitos cristãos têm se contentado em ter um relacionamento com o Senhor apenas de livramento. Você já viu aquela pessoa que ela só conta os testemunhos dela só de livramento? É porque Deus livrou minha casa, é porque Deus fez isso com os meus filhos, é porque Deus... Não é diminuindo isso. Deus ele livra mesmo, e glória a Deus por isso. Não é diminuindo, mas o Senhor está falando para você nessa manhã. O relacionamento que Ele quer ter com você é muito além de livramento. Ele não quer visitar a sua casa, né, para deixar um livramento. Ele quer visitar a sua casa para deixar uma bênção. Você consegue entender isso? Não só um livramento, mas uma bênção. Ele pode sim livrar os seus, como ele livrou a casa de Ló por amor a Abraão. Mas não, ele quer um relacionamento a mais, ele quer deixar uma bênção na sua casa, ele quer deixar uma promessa para a sua família. E nós vemos que Ló ele se contenta com esse relacionamento. Eu quero incentivar você nesta manhã a não se contentar com esse tipo de relacionamento a qual você precisa insistir para que o Senhor entre em sua casa e para que livre a sua família. Não.
tenha o desejo no seu coração de ter algo a mais com o Senhor, que o Senhor tenha prazer em chegar na sua casa, em estar no meio da sua casa, da sua família, e que o Senhor, quando visitar a sua casa, não seja para trazer livramento, mas seja para trazer promessas sobre a sua vida, sobre a sua descendência. E nós vemos, irmãos, que Ló se contenta com isso. E ele até recebe esse livramento. Mas nós vemos que o futuro da sua casa está ali, não está um futuro garantido no Senhor. Não é o futuro de bênçãos do Senhor. Quando ele sai dali, ele recebe aquele livramento, a palavra do Senhor vai dizer que a sua mulher olha para trás, vira ali uma estátua de sal, e suas filhas posteriormente vão se deitar com ele, embriagar ele, se deitar com ele para que gerem filhos, sabe, aquela coisa, e dali a descendência dele é só recaída, só inimigos do povo de Deus. Em contrapartida, Abraão não. Abraão recebe um Isaque. Abraão tem ali a sua descendência firmada numa aliança para com o Senhor. E o Senhor está falando ao nosso coração, não se contente apenas com livramentos. Se contente em ter uma aliança firmada, que a sua casa, seus filhos tenham uma aliança firmada com o Senhor verdadeiramente. Que o Senhor possa ter prazer em estar na tua casa e possa dizer, certamente, daqui a um tempo eu vou voltar aqui e vou ver se cumprir aquilo que eu tenho dito sobre a sua família. Amém? Que eu e você possamos ter esse desejo no nosso coração de nos examinar e ver como está o nosso relacionamento com o Senhor e sermos como Abraão, que nós venhamos buscar que o Senhor se agrade tanto de nós, tenha tanto prazer na nossa casa, a ponto de que nós não precisamos insistir para que Ele entre. Ele mesmo tem a liberdade de entrar. E Ele tem a liberdade de dizer, eu vou voltar aqui. Amém? Que a nossa família seja uma família alicerçada no Senhor. Que os nossos filhos sejam heranças do Senhor, para a glória dEle. Amém? Que Deus te abençoe, um excelente dia em nome de Jesus.